Olá, pessoal. E aí, turma? Véspera de feriado, vamos à praia? Mas para isso, precisamos tomar alguns cuidados. E é isso que nós vamos ver na aula de hoje. Vem comigo. Pessoal, eu sou o professor Eranil, tudo bem com vocês? E hoje nós vamos falar um pouco, pessoal, sobre a importância do protetor solar e como ele age, protegendo o nosso DNA, turma, protegendo o nosso ácido ribonucleico, que é justamente a molécula que vai ser multiplicada para oferecer as nossas bases nitrogenadas, nossos genes para as nossas descendências. Então, qual é o objetivo da nossa aula? É justamente compreender o que é radiação ultravioleta, certo? Esse pequeno encontro, explicar como a radiação ultravioleta danifica o DNA no núcleo celular. Imagina só, pessoal, entender o mecanismo químico e físico do protetor solar, relacionar tema como mutações, porque se acontece radiação, tem mutações, e pode causar neoplasias, como o câncer, por exemplo. Então, é um importante tema para a saúde pública. E resolver questões contextualizadas, estilo Enem. Tudo isso é embasado pensando justamente para a melhoria do seu aprendizado para o seu Enem, ok, turma? Então, por que falar sobre a proteção dos raios ultravioletas? O Brasil, turma, possui altos índices de radiação solar, muito alto índice de câncer de pele e é o mais incidente no país, certo? Nós temos dados elevados de câncer de pele. A radiação ultravioleta pode alterar o nosso DNA celular e, consequentemente, isso levar à mutação gênica, certo? Lá no nosso DNA. O que é um gene? Gene é justamente a sequência de base nitrogenada presente no nosso DNA, turma, certo? O UV, ultravioleta, são radiações ionizantes de alta energia que pode alterar biomoléculas, moléculas no interior das nossas células. Tudo bem, turma? Radiação solar e espectro eletromagnético. A radiação solar é composta por diferentes tipos de ondas eletromagnéticas, certo? Então, nós temos o tipo das principais radiações solares, o VA, o VB e o VC. Se você observar aí, turma, o comprimento de onda de UVA é 320 a 400 nanômetros. Tem uma característica de penetração profunda na pele, certo? Através de você observar, porque na parte superficial da pele tem a proteção de proteína, no caso a queratina. E depois já entra a epiderme, que é um tecido avascularizado, certo? No caso da pele, é um tecido epitelial estratificado. Aí embaixo tem o tecido conjuntivo, que é a hipoderme, certo? Aí sim, tem vaso sanguíneo, porque a epiderme é avascularizado. A derme já é vascularizado, ok? E o UVB, ele só vai até a epiderme, causa queimaduras e danos diretos ao DNA da nossa epiderme, certo? E os raios ultravioletas do tipo C são bloqueados pela camada de ozônio. Tá bom, turma? As radiações de ultravioleta B pode provocar formação de dímeros de timina, pessoal. Lembra da timina? Timina é uma base nitrogenada, presente exclusivamente no DNA. Olha aqui eles formando dupla ligação entre duas timinas paralelas, certo? Então, alteração da estrutura da dupla hélice. Consequência aí na replicação. Replicação é a produção do RNA mensageiro e depois da proteína. Mutações, desenvolvimento de câncer de pele. O organismo possui um mecanismo de reparo? Sim, possui, mas às vezes não é tão eficiente, certo? Pode acontecer que aí passe despercebido e vai causar justamente a mutação e o câncer, no caso. E o que é o protetor solar? São produtos compostos por moléculas capazes de absorver a radiação ultravioleta ou refletir, dispersar a radiação e reduzir a energia que atinge o DNA. Lembra da energia? Energia térmica, calor. A nossa energia, calor. Né? O que é o calor? Energia térmica em trânsito, tá bom? Então, esse protetor, pessoal, ele vai funcionar como uma barreira físico-química na nossa pele. Olha isso, olha só aqui, ó. Aqui os folículos pilosos, a epiderme, logo embaixo aqui a derme, na imagem, e a hipoderme. A hipoderme é um tecido adiposo, certo? Os filtros físicos, pessoal, são mais produzidos à base de minerais, como óxido de zinco, dióxido de titânio, refletem os químicos, os físicos vão refletir e dispersar a radiação ultravioleta, certo? Já os químicos são mais orgânicos, é a avobenzona, o octoclireno, esses absorvem a radiação ultravioleta e liberam energia em forma de calor, tá bom? Então, turma, os mecanismos químicos de proteção, as moléculas orgânicas do protetor solar vão possuir ligações duplas conjugadas, anéis aromáticos também. Lembra disso?
Essas estruturas permitem a absorção da energia ultravioleta, excitação eletrônica, o elétron vai receber energia e repassar para uma camada superior, e se ele não voltar, ele vai precisar sair desse átomo, né? Vai precisar sair desse átomo. Então, ele, na volta dele, ele liberaria calor, e esse calor seria liberado em forma de fótons. Liberação de energia como calor, e o resultado da radiação não atinge o DNA, então protege as moléculas, tá bom? Trata-se de fator de proteção solar, é justamente esse protetor solar. Indica quanto tempo o protetor solar, pessoal, quanto tempo a pele é protegida, certo? Pode resistir ao raio ultravioleta, no caso o B, certo? Antes de apresentar vermelhidão, por exemplo. Então, exemplo, se a pele queima em 10 minutos, o fator de protetor solar, 30, você multiplica por 10 minutos, 30 vezes 300 minutos. Isso é mais teórico, né? Mas aqui nós temos mais ou menos o real. Um FPS 15 bloqueia em torno de 93% dos raios ultravioleta. 30, 97%, e 50, 98%. Mas nenhum vai proteger totalmente os 100% de proteção, ok? Então, sem proteção solar, radiação, dano à molécula de DNA, causador de mutação, proliferação de células descontrolada. Então, o fisiológico é uma célula produzir duas, né? Duas, processo de mitose, com o mesmo número de cromossomo. No caso do câncer, não. Uma produz logo várias células. Então, isso vai causar o quê, pessoal? Vai causar o câncer. E o câncer, ele tem um metabolismo muito alto, ele vai ter um processo de angiogênese, formação de vaso sanguíneo em direção a ele. Quer dizer, roubar alimento, roubar vaso sanguíneo das células boas. Causador do câncer é isso, né? Com proteção, os filtros ultravioleta vão causar menor dano à molécula e redução do risco, redução de risco de câncer, tá? Qual é a relação que tem com o conteúdo do Enem? Na física, espectro eletromagnético, olha aí os professores de física do Super Enem, vamos relembrar isso aí com vocês também, tá bom? Na química, absorção de energia, estrutura molecular, na biologia, DNA, mutação do DNA, certo? Câncer, neoplasia, é muito importante, quando falar em mitose, lembra muito do câncer. Dá uma estudadazinha sobre isso também, pessoal. E na saúde pública, prevenção. Tema altamente interdisciplinar, muito interessante. E como pode cair no Enem? Interpretação de gráfico sobre incidência de câncer, texto sobre espectro eletromagnético, análise do mecanismo molecular, relação entre prevenção e políticas públicas. O protetor solar, pessoal, protege o DNA porque absorve ou reflete radiação, lembra disso? Dependendo se for químico ou físico, reduz formação de dímeros de timina, certo? Duas timinas do lado, elas vão formar ligações duplas, e não é para isso acontecer. Timina se liga à adenina na outra fita do DNA. Diminuir mutação e prevenir câncer de pele. Pessoal, isso era mais ou menos o que nós queríamos falar sobre hoje, sobre o protetor solar. Dá uma estudadinha. Quando for estudar histologia, dá uma revisada na histologia, dá uma revisada nos tipos de tecidos, tá bom? Principalmente hoje, como nós falamos, tecido epitelial, dá uma revisadinha sobre tecido conjuntivo também e olha sobre neoplasias, tá bom? É um prazer estar com vocês, pessoal, sempre estamos aqui. Cada vez que você nos seguir aí, dá uma olhada, fala para o seu amigo, nos segue nas redes sociais, dá uma curtida lá, ok, pessoal? Tchau, até a próxima!